Você já se perguntou, por que não importa o quanto você trabalhe, o dinheiro nunca parece ficar com você? Já olhou para a conta bancária de madrugada, com aquela sensação estranha no peito, como se algo estivesse sempre errado, mesmo quando você faz tudo certo? Hoje eu prometo uma coisa simples, mas profunda. Eu prometo te mostrar que o problema não é você. Você não é ruim com dinheiro. Você só foi ensinado do jeito errado. Meu nome é Doutor de Lima. Este é o canal O Preço da Vida. E aqui nós falamos sobre dinheiro, do jeito que ninguém te ensinou. Respira comigo um segundo, porque o que eu vou dizer agora pode doer um pouco, mas é libertador. Desde pequeno você ouviu frases como: trabalhe duro que tudo se resolve. Guarde o que sobrar. Não gaste com bobagem. Dinheiro não nasce em árvore. E você acreditou. Claro que acreditou. Quem não acreditaria? Você cresceu, começou a trabalhar, acorda cedo, pega transporte lotado, enfrenta pressão, medo de perder o emprego. E mesmo assim, no fim do mês, sobra só cansaço. Às vezes sobra culpa. Culpa por não conseguir economizar. Culpa por ter comprado algo simples para se sentir um pouco melhor. Culpa por não ser disciplinado o suficiente. Mas deixa eu te dizer algo com toda a calma do mundo. Essa culpa não é sua. O modelo de educação financeira que te ensinaram não foi feito para te proteger. Foi feito para te adaptar. Adaptar a um ZT, um sistema onde você trabalha muito e pensa pouco sobre o porquê. Quando falamos de finanças pessoais, a maioria das pessoas começa pelo lugar errado. Começa pelo controle de gastos, pelo aplicativo, pela planilha, pelo café que você toma na rua. Mas ninguém te ensinou a fazer a pergunta mais importante. Para quem esse sistema funciona? Veja, se o problema fosse apenas gastar demais, então pessoas que ganham pouco e controlam tudo viveriam tranquilas. Mas não vivem. Vivem tensas. Vivem contando moedas. Vivem com medo do imprevisto. E o imprevisto sempre chega. Sempre. O erro começa quando te fazem acreditar que dinheiro é só matemática. Soma, subtração, disciplina. Como se você fosse uma máquina. Como se emoções, traumas, comparação social, pressão familiar não existissem. Mas existem e influenciam tudo. Você não toma decisões financeiras apenas com o cérebro racional. Você decide com o corpo cansado, com a mente ansiosa, com a necessidade de pertencimento, com a vontade de sentir que a sua vida está andando para frente. Nem que seja por alguns minutos. Comprar algo não é só comprar algo. Às vezes é comprar alívio. Às vezes é comprar identidade. Às vezes é comprar silêncio dentro da cabeça. E ninguém te explicou isso. Nas minhas décadas trabalhando com orientação em finanças pessoais, eu ouvi a mesma frase centenas de vezes. Doutor, eu sei o que tenho que fazer. Eu só não consigo. E isso não é fraqueza. Isso é humano. O sistema financeiro moderno é desenhado para confundir, para estimular consumo emocional, para te vender a ideia de sucesso rápido enquanto te prende em compromissos longos. Crédito fácil, parcelas pequenas, promessas grandes. E depois, o peso. Você começa a viver o futuro antes de chegar nele. Trabalha hoje para pagar decisões de ontem e adia decisões importantes de hoje, por medo do amanhã. Isso não é falta de inteligência financeira, é condicionamento. Ninguém te ensinou a pensar o dinheiro como uma ferramenta de vida. Te ensinaram a pensar como recompensa, como punição, como status, como vergonha. E quando você mistura dinheiro com vergonha, você para de fazer perguntas. Você se fecha. Você aceita qualquer conselho genérico, desde que não precise olhar muito fundo. Mas aqui neste espaço nós vamos olhar, com calma, sem julgamento, sem frases prontas. Finanças pessoais não começam no orçamento, começam na consciência de que você vive em um contexto econômico específico, em um país específico, em um mercado de trabalho instável, com custos de vida que sobem mais rápido do que os salários, com expectativas irreais sobre sucesso e consumo. Como economista, eu posso te mostrar números, gráficos, estatísticas,
Mas como alguém que ouviu histórias reais, eu preciso te dizer algo mais importante. Você não falhou. Você foi mal orientado. E quando alguém é ensinado do jeito errado, o caminho não é culpa, é reaprendizado. Reaprender a olhar para o dinheiro não como um inimigo, nem como um Deus, mas como um reflexo das suas escolhas. Dentro das possibilidades reais que você tem, você não precisa virar outra pessoa para melhorar sua vida financeira. Você precisa entender a pessoa que você já é. Entender seus gatilhos, seus medos, seus hábitos automáticos, suas crenças herdadas. Porque enquanto você tentar copiar estratégias de quem vive outra realidade, você vai continuar achando que o problema é você. E não é. Aqui no O Preço da Vida, nós não vendemos fórmulas mágicas, nós não prometemos riqueza rápida, nós prometemos clareza. Clareza para você parar de se sentir perdido. Clareza para tomar decisões menos dolorosas. Clareza para construir pouco a pouco uma relação mais honesta com o dinheiro. Talvez pela primeira vez, alguém esteja te dizendo isso sem te julgar. Você não é ruim com dinheiro. Você só foi ensinado do jeito errado. E a partir daqui, nós vamos corrigir isso. Em algum momento da vida, você começa a perceber uma coisa curiosa. Você ganha um pouco mais, mas continua apertado. Trabalha mais horas, mas se sente mais cansado. Consegue crédito, mas perde liberdade. E aí nasce uma pergunta silenciosa, quase vergonhosa. O que eu estou fazendo de errado? Essa pergunta, do jeito que ela é feita, já carrega uma armadilha, porque ela parte da ideia de que existe um erro individual, algo errado com você, com sua disciplina, com seu caráter. Mas e se eu te disser que a pergunta certa não é essa? Ao longo dos anos, acompanhando pessoas comuns, trabalhadores, famílias inteiras tentando sobreviver com dignidade, eu percebi um padrão muito claro. As pessoas não fracassam financeiramente por falta de esforço. Elas fracassam por falta de estrutura mental adequada para lidar com o dinheiro. E isso muda tudo. Quando você foi apresentado ao mundo das finanças pessoais, ninguém te explicou como o jogo funciona de verdade. Te deram regras simples para um sistema complexo. E regras simples em sistemas complexos quase sempre levam ao erro. Por exemplo, gaste menos do que ganha. Essa frase parece correta, mas ela ignora uma realidade brutal. E se o que você ganha mal cobre o básico, moradia, alimentação, transporte, saúde, um mínimo de lazer para não enlouquecer. Nesse cenário, gastar menos não é uma escolha estratégica, é um sacrifício contínuo. E sacrifício constante gera exaustão. Exaustão gera decisões impulsivas. E decisões impulsivas são depois chamadas de irresponsabilidade. Percebe o ciclo? Você é colocado em um ambiente de escassez. Depois é cobrado para agir como se estivesse em abundância. Isso não é educação financeira. Isso é crueldade disfarçada de conselho. Outro ponto que quase ninguém fala. Você foi ensinado a focar demais no curto prazo, na conta do mês, no boleto que vence amanhã, no limite do cartão. E isso te impede de enxergar o desenho maior da sua vida financeira. Finanças pessoais não são só sobre pagar contas, são sobre tempo, energia, capacidade de escolha. Quando você aceita qualquer condição de trabalho apenas para pagar dívidas acumuladas, o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira coleira. Você trabalha para não afundar, não trabalha para avançar. E ninguém te avisou que dívida não é apenas um problema matemático, é um problema psicológico. Ela ocupa espaço na mente, rouba sono, afeta relacionamentos, muda a forma como você se enxerga. Eu já vi pessoas extremamente competentes se sentirem pequenas, só porque estavam endividadas, como se o saldo bancário definisse o valor humano. Isso é uma distorção profunda e muito conveniente para o sistema, porque uma pessoa culpada consome mais. Uma pessoa ansiosa aceita piores condições. Uma pessoa confusa não questiona. Por isso, quando falamos de reorganizar a vida financeira, o primeiro passo não é cortar tudo,
não é virar um monge, não é viver de planilha. O primeiro passo é recuperar a dignidade na relação com o dinheiro. Entender que você não precisa se punir para aprender. Você precisa de clareza. Clareza sobre o que realmente importa para você. Clareza sobre quais gastos sustentam sua vida e quais apenas aliviam dores momentâneas. Clareza sobre quais dívidas fazem sentido e quais só existem porque você foi empurrado para elas. E aqui entra algo que quase nenhum especialista gosta de dizer. Nem toda dívida é erro, mas toda dívida precisa ser consciente. O problema é que a maioria das pessoas contrai dívidas no piloto automático, sem entender juros, sem entender prazos, sem entender impacto futuro. E depois, quando a conta chega, vem a vergonha, o silêncio, o isolamento. Mas dívida não é falha moral. É consequência de decisões tomadas dentro de um contexto específico. Contexto de pressão, de urgência, de falta de opção. Quando você começa a enxergar isso, algo muda dentro de você. Você para de se atacar e começa a se observar. Essa mudança é sutil, mas poderosa, porque enquanto você se ataca, você repete padrões. Quando você observa, você cria escolha. E escolha é o verdadeiro objetivo das finanças pessoais. Não é ficar rico, não é ostentar, é poder dizer não, é poder esperar, é poder respirar antes de decidir. Aqui no O Preço da Vida, nós falamos de dinheiro como parte da vida, não como centro dela. Porque quando o dinheiro vira o centro, ele te controla. Quando ele vira ferramenta, ele te serve. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas doutor, minha realidade é dura demais. Eu sei, eu não ignoro isso, mas justamente por isso, você precisa parar de seguir conselhos pensados para quem vive outra realidade. Você precisa de um olhar que respeite seus limites, sem te condenar a eles. Você não precisa de motivação vazia. Você precisa de entendimento profundo. E esse entendimento começa quando você aceita uma verdade simples. O jeito que te ensinaram a lidar com dinheiro não foi feito para te libertar. Foi feito para te manter funcionando. E a partir do momento em que você percebe isso, você começa devagar a sair do automático. E é aí que o jogo começa a mudar. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a relação de uma pessoa com o dinheiro começa a mudar. Não é quando ela ganha mais. Não é quando quita todas as dívidas. É quando ela para de se odiar por causa do dinheiro. Esse momento não faz barulho. Não aparece nas redes sociais. Mas ele reorganiza tudo por dentro. Quando você começa a entender que suas decisões financeiras não nasceram do nada, que elas foram moldadas por medo, por urgência, por exemplos que você viu dentro de casa, por um sistema que nunca te explicou as regras, algo se solta. Você começa a pensar antes de reagir. Começa a sentir antes de comprar. Começa a perceber quando o dinheiro está tentando preencher um vazio que não é financeiro. E isso não acontece da noite para o dia. Acontece em pequenas pausas. Uma pausa antes de parcelar. Uma pausa antes de aceitar um trabalho que te adoece. Uma pausa antes de se comparar com alguém que vive outra vida. Essas pausas são liberdade em estado bruto. Muita gente acha que educação em finanças pessoais é aprender onde investir. Qual ativo rende mais? Qual estratégia é melhor? Mas isso vem depois, muito depois. Antes de qualquer investimento, existe uma base invisível. A capacidade de sustentar decisões no longo prazo. A capacidade de dizer não sem culpa. A capacidade de esperar sem ansiedade. Sem essa base, qualquer ganho vira ruído. Qualquer perda vira desespero. Eu já vi pessoas aumentarem renda e perderem paz. E já vi pessoas simples com pouco construírem estabilidade emocional porque aprenderam a respeitar seus limites. O dinheiro não transforma ninguém. Ele amplia o que já está lá. Se existe confusão, ele amplifica a confusão. Se existe clareza, ele fortalece a clareza. Por isso, quando você começa a reorganizar sua vida financeira, o objetivo não é controle absoluto, é coerência.
Coerência entre o que você ganha e o que você vive, entre o que você valoriza e o que você paga, entre o futuro que você deseja e as decisões pequenas que você toma hoje. E aqui eu preciso ser honesto com você. Não existe fórmula perfeita, não existe caminho sem desconforto, mas existe um caminho possível, humano, adaptável. Você não precisa acertar tudo. Você precisa parar de repetir o que te machuca. Talvez por muito tempo você tenha tentado resolver sua vida financeira sozinho, em silêncio, com vergonha de perguntar, com medo de parecer ignorante, mas ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. E quem parece saber, geralmente aprendeu errando ou teve acesso a informações que você nunca teve. Por isso, buscar orientação não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Aqui no O Preço da Vida, o nosso compromisso é simples: ajudar você a pensar melhor antes de decidir, ajudar você a enxergar além do mês atual, ajudar você a construir uma relação menos violenta com o dinheiro. Finanças pessoais não são sobre ter tudo, são sobre não perder a si mesmo no caminho. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa correr atrás de um padrão que não te representa. Não precisa se punir por escolhas feitas em momentos difíceis. Você pode começar agora, do ponto onde está, com o que tem, e começar. Às vezes é só isso: ouvir, entender, respirar. Se esta conversa fez algum sentido para você, então ela já cumpriu seu papel. Porque clareza não grita, ela permanece. Você não é ruim com dinheiro. Nunca foi. Você apenas aprendeu do jeito errado. E aprender de novo é um ato de coragem silenciosa. Eu sou o Dr. de Lima. Este é o canal O Preço da Vida. E enquanto houver alguém tentando entender o próprio caminho financeiro, essa conversa continua.